Por volta do ano 586 antes de Cristo é quando está situado a primeira leitura de Isaías hoje. 500 anos antes de Cristo nascer no seio da Virgem Maria, mais ou menos. O que aconteceu ali? Aconteceu que o povo de Israel vivia na sua terra e o povo crescia ao seu lado, os babilônicos. Esse povo crescia ao lado e se tornou um reino grande, maior do que Israel. Então começaram a escravizar o povo de Israel. E por volta do ano 586, então, os babilônicos vieram a Israel e prenderam uma parte da população, os ricos. Pegaram o rei de Israel, os magistrados de lei, aqueles que tinham dinheiro, os donos de terra, levaram para a Babilônia e deixaram eles lá, exilados. Esse povo pensava que ia voltar logo para a sua terra, mas os babilônicos vieram e fizeram mais uma deportação, levaram os de classe média. E depois voltaram uma terceira vez e levaram mais alguns. Quem ficou na terra mesmo foi só os pobres, os bem pobres, os que não tinham nada. Os babilônicos estavam interessados na sabedoria do povo de Israel, estavam interessados no que eles eram capazes de fazer, por isso levaram esse povo mais especializado para construir o seu reino. Inclusive, se você pesquisar na internet, e os templos babilônicos que o suor e sangue do povo de Israel foi usado para ser construído, são belíssimos. São construções faraônicas, belíssimas. E esse povo ficou lá, escravizado. Isaías começa a dizer: nós precisamos voltar para a nossa terra. Porque depois de um tempo, as pessoas se acostumaram à escravidão, se acostumaram a viver daquela forma que estavam vivendo. E aí, mesmo que eles estavam trabalhando por um outro reino, mas ali eles estabeleceram, a comida era pouca, mas pelo menos tinha comida, tinha lá as suas coisas, mas a muito custo, tinham que trabalhar muito para ganhar o que tinham. Então Isaías começa a dizer, o profeta: olha, cuidado para você não se acomodar a esse estilo de vida que você está levando, dependente de um povo que não te pertence. Precisamos voltar. E aí faz essa belíssima profecia linda: olha, vem cá, vamos tomar leite e comer pão sem pagar nada. É isso que vocês escutaram na primeira leitura. Essa é a primeira leitura de hoje. Vamos voltar. Isaías está, e depois esse povo é libertado, e eles têm o desafio de voltar à terra deles e construir novamente o seu reino. E você sabe que um reino que foi destruído, para construir, o que ele precisa? De muito trabalho. E além do trabalho, precisa disso aqui que Isaías está falando: precisa de partilha. Porque quando você vai reconstruir algo, às vezes o que você tem para reconstruir é o que o outro não tem, falta no outro. Então você dá aquilo que você tem, o outro também dá o que não tem para o outro, e assim um país se reconstrói e a partilha acontece. Olha, o padre está dizendo isso porque essa palavra está em crise, principalmente no nosso país. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Há uma cultura que cresce, e o padre vai falar uma coisa aqui que provavelmente pode ser que pessoas, ainda mais como nós estamos nas redes sociais, vão dizer que o padre é comunista, porque nós não podemos falar de pobre. Se falar de pobre, esse padre é comunista. É interessante isso, né? Que coisa interessante. Eu vou te dizer uma coisa: eu sou pobre, me fiz pobre porque me professei votos de pobre. Não tenho nada, não tenho nem conta no meu nome. Que eu tenho tudo isso aqui, tá vendo isso aqui? Se um dia eu deixar de ser padre, nem meu é. Não tenho nada, sou pobre. Por isso me enquadro dentro daqueles que são julgados. A essa classe, a pobreza.
da qual hoje nós não podemos falar. E eu fico com dó dos pobres, me tenho compaixão. Que feio isso, padre, falar que está com dó, mas é verdade, porque é um povo que não pode ser falado mais, um povo que perdeu a sua dignidade. Quando Jesus fala dos pobres, e parece que falar que de pobre é simplesmente discurso de comunista, e isso não é verdade, porque Jesus veio para os pobres. E quando se fala de pobre na Bíblia, está se falando de pobre, desse povo que não tem nada, desse povo que não é um povo que não tem, de uma pobreza espiritual sim, que não tem condições, como aquele povo que não tinha nem condições de voltar para casa e reconstruir seu país, mas também que não tem o que comer. Não fala disso, padre, você não tem nada a ver com isso, você não pode falar de pobre. Aí me vem, e vocês conhecem bem o padre, vem uma senhora aqui, e aí, com muito sofrimento, e eu pego o óleo da unção e dou a unção naquela senhora, porque eu acredito no milagre e no poder de Deus, e eu não tenho dúvida disso. E eu faço tudo que um padre tem que fazer. Eu passo o óleo da unção nela, eu oro por ela, eu indico para ela fazer uma novena, eu clamo a Deus, eu clamo aos céus pela vida dela. E aí ela está com fome porque já não come há dias, e eu tenho que calar minha boca? E eu não posso falar só porque a minha função é passar o óleo. Minha função não é ajudar essa senhora a matar a fome? Coitado dos bispos, foram escrever uma carta aí em favor dos pobres, até os padres da igreja estão contra os bispos, na internet, falando. E Jesus, hoje no Evangelho, Jesus está claramente nos falando, e aqui ele fala de uma vida eucarística. Eucaristia é ação de graças. Jesus instituiu a Eucaristia, o padre acredita nisso. A Eucaristia que o padre celebra aqui na missa é o próprio Jesus e que deve ser adorado. Jesus está claramente falando de adoração. Ele está falando aqui que Ele é o pão da vida, de uma fome que é de todos nós, de uma fome de sentido, de uma fome que nós precisamos preencher no nosso coração, que é a fome muitas vezes da verdade, a fome da paz. É disso que Ele está falando. Mas ao mesmo tempo, quando os discípulos dizem para Ele assim: olha, Senhor, querem lavar as mãos, já está ficando tarde, manda esse povo embora, manda eles se virarem, procurar o que comer. Jesus olha para eles e diz assim: dá-lhes vós mesmos de comer. A gente só tem 5 pães e 2 peixes, então vamos partilhar isso aqui. A dimensão da Eucaristia é primeiramente o joelho no chão, a adoração a nosso Senhor, que realiza milagres. Mas existe uma segunda dimensão, da qual nós não podemos abrir mão, que é a da partilha. Existem irmãos que dependem da gente. Existem irmãos que sofrem, porque depende de uma mão estendida, depende do nosso coração aberto para olhar e enxergar o sofrimento do outro, e olhar o sofrimento do outro e fazer alguma coisa pelo sofrimento do outro. Não é comunismo. Eu não sou comunista. E esses mesmos bispos que estão sendo condenados, graças a Deus foram eles que fizeram a lei da ficha limpa, porque você sabe disso? Sabia que o Lula não foi eleito no país por causa dos bispos da igreja? Em todas as igrejas se assinava a lei da ficha limpa. Lembra disso? Você deve ter assinado por causa da igreja. E agora nós temos que calar a nossa boca e não pode falar de pobre, do povo que sofre. Agora então, em tempo de coronavírus, meu Deus do céu, o quanto esse povo sofre. Sabe como é que o povo pobre luta para não pegar o coronavírus? Tomando cachaça. E o padre não está falando besteira não. Vai na Praça da Sé e você vê o tanto de cachaça espalhado para tudo, e aquele povo bebendo todos os dias cachaça, porque é o único jeito. E nós não podemos olhar para essa dimensão da vida. Nós devemos olhar
para essa dimensão da vida, com o joelho no chão, com a adoração real que nosso Senhor Jesus Cristo merece e deve, nós precisamos tomar cuidado. Partilha não é comunismo. Ajuda humana não é comunismo. Comunismo é essa bobagem aí que esse povo fica inventando. Aliás, até essas coisas de comunismo é uma planificação, né? Tudo é igual para todo mundo. O padre também não acredita essa besteira. Isso é demoníaco, esse negócio de comunismo. E Deus que nos livre dessas coisas. Olha quantos países em volta de nós sofrem com isso. Venezuela, aquele povo não tem nem o que comer. Deus que me livre e guarde disso. Mas a gente não pode fechar os nossos olhos para a realidade que está à nossa volta. Senão, nós ficamos dentro dessa mentalidade dos apóstolos. Cada um que se vire, se ele não quiser, problema é dele, e aí vira individualista. E aí a gente não percebe, vive no nosso mundinho, não percebe que tem gente sofrendo ao nosso lado, não percebe que nós podemos fazer alguma coisa, ajudar e partilhar. Precisamos estar atentos a isso. Desculpe hoje a homilia, o padre não gosta de falar dessas coisas e nem está fazendo política. O padre só está dizendo que a partilha é fundamental. É por isso que nós entramos na fila da comunhão, porque nós acreditamos muito nisso. E às vezes o mundo, a sociedade quer acabar com isso, e nós nem percebemos essas coisas, viu? Tomemos muito cuidado. Nós cristãos precisamos estar atentos ao que nós vivemos, principalmente a nível de país. Cuidado para não perder o amor ao próximo, perder a educação, a sensibilidade com o sofrimento do outro. Isso é cristão. Se você perdeu isso, deixou de ser cristão. E aí não tem nenhum sentido viver a Eucaristia. Tomemos muito cuidado com isso, tá bom? E que Deus nos ajude a viver com fé aquilo que nós precisamos viver enquanto cristãos. Rezemos com fé e confiança.